Boa noite, boa noite. Essa é mais uma live de aquecimento para o nosso Congresso Internacional que vai acontecer agora, esse final de semana, minha gente. E hoje o tema está muito especial, um tema que gera polêmica e que veio para trazer, a gente trouxe a médica integrativa, a doutora Samira Bibi, para desmistificar e falar sobre o uso do óleo de canabidiol, ou canabidiol em si, o que é, o que não é, quando que a gente pode usar, quando deve usar, em que momentos ele é bom. Eu faço uso do óleo de canabidiol por intercessão da doutora Samira. Eu conheci o óleo por conta dela e tem me feito muito bem. Eu tenho feito uso há 2 meses e, pasmem, eu recebo muita pergunta sobre confusões, perguntando se dá alucinação, se é a mesma sensação de fumar maconha, que não sei o que lá. Tem tantos mitos e tanta confusão em relação a esse tema que a gente achou de bom grado trazer a Samira para falar sobre isso e explicar o que que é, o que que não é, o que pode, o que não pode, para que usa, para que não usa, que forma que tem, tudo direitinho. E ela vai trazer para a gente essas informações para que a gente também possa passar adiante e ajudar outras pessoas. É claro que dentro das práticas integrativas a gente tem inúmeras ferramentas para ajudar o outro e ajudar a nós mesmos, né? O Reiki é uma ferramenta, mas em alguns momentos a gente precisa de algumas outras ferramentas que vão de encontro àquilo que a gente já pratica e já usa para dar uma potencialização no efeito que a gente precisa. Ou às vezes tem partes do nosso corpo que estão precisando de um pouquinho mais de cuidado, precisam de ir além. Então a gente precisa ter consciência do que a gente tem para que a gente possa indicar profissionais que trabalhem com outras ferramentas e técnicas para que de fato a gente traga de volta saúde, bem-estar, alegria, a gente seja esse canal, né? A gente não pode ter ego com isso, não. A gente tem que ter conhecimento. Conhecimento liberta. Se eu não consigo ajudar o outro com o que eu tenho, eu posso conhecer outras ferramentas e outras pessoas que podem ajudar muito mais do que a mim. Então é muito bom quando a gente tem consciência, a gente tem conhecimento e a gente sabe mais sobre um assunto. Um assunto como esse, tão polêmico. A doutora Samira entrou, vou convidá-la aqui para participar conosco dessa live. Que eu nem imaginava que ia ser tanto. Até o momento que eu comecei a falar que eu estou usando o óleo de canabidiol, eu tenho recebido tanta pergunta absurda que eu falei, não é possível que as pessoas ainda têm tanta. Samira, Oi, Gabi, boa noite a todos. boa noite. Eu tô cortando, tá dando certo. Olha, para mim tem hora que está cortando um pouquinho e tem hora que está borrando um pouquinho a imagem. Vou ter que mudar de lugar, porque eu tô fazendo live aqui no escritório, mas toda hora tá ruim. Deixa eu mudar, vai falando com o pessoal, vou fechar minha câmera e meu microfone, tá? Uhum, tudo bem. Olá, pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente vai começar a desmistificar um pouquinho sobre o canabidiol, né? A cannabis medicinal. Porque tem muita gente que mistura isso, né, com tabu, com uso em termos de vício, né? E tem pessoas que não sabem exatamente para que serve, quando usar, e às vezes é uma coisa que pode servir para você e você não está nem sabendo, ou servir para alguém que você conhece, que está sofrendo com uma dor, uma questão emocional, por exemplo, e você pode contribuir com isso, né? Então, a live é para vocês aproveitarem esse momento e tirar as dúvidas, né? Eu vou estar aqui o tempo inteiro à disposição para desmistificar o primeiro ponto que eu acho importante, a gente tem no nosso endocannabinoide. Então, procurando colocar isso até no currículo das faculdades de medicina, né? Porque o sistema, como todos os outros, que nos traz equilíbrio, então é uma coisa que tem que ser falada, né? Inclusive, teve
e agora estamos voltando a falar em sistema endocannabinoide. Acho que a Gabi está voltando. Voltei, acho Bom, que aqui tá melhor. sim, sim, sim. Estava começando a falar para o pessoal que vamos aproveitar esse momento para tirar todas as dúvidas, né? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que poderia servir para ela essa forma de medicina, porque não sabe quais as indicações, para que casos funciona ou para que não funciona, como obter remédio. Tem muita dúvida ainda sobre isso. E fora a questão toda de tabu que a gente tem que separar, né? Eu comecei contando que a gente tem no nosso corpo esse sistema endocannabinoide que muita gente não sabe, que é um sistema da mesma forma que temos outros, né, que a gente tem sistema nervoso, sistema reprodutor, aparelho urinário, tem esse sistema também que ele traz o nosso corpo para o equilíbrio. E às vezes, quando ele está fora de equilíbrio, outras coisas desandam juntas, né? Então, por isso que, assim, vocês vão ver que são inúmeras as aplicações do óleo, porque como ele é um sistema de equilíbrio, ele está praticamente no corpo inteiro da gente. Então, por isso ele é usado para coisas tão diferentes, né? Hoje em dia, até para questões dermatológicas, por exemplo, que a gente pensa assim, nossa, mas uma gotinha melhorar problemas de pele? Sim, mas daí também nesses casos existe até produto tópico, né? A gente depois comenta sobre as formas de apresentação, porque cada dia também está saindo mais coisas sobre isso, até de rejuvenescimento, pessoal. Mas o porquê que eu acho interessante falar isso para esse público do reiki? Porque muitas vezes vocês vão receber alguém que não quer tomar um remédio alopático, né? Que muita gente vai procurar o reiki porque tem ansiedade ou depressão. Eu acho que deve ser um dos motivos mais campeões, né? Que a pessoa está buscando um equilíbrio. E muitas vezes quem está aberto para o reiki, para várias das terapias complementares, não quer tomar um remédio controlado, né? Fica aquele tabu, eu não quero tomar remédio tarja preta, eu não quero os efeitos colaterais, eu quero uma coisa mais natural, enfim, né? Por N motivos, então acho que é um público que merece saber que existe esse tratamento adjuvante para que as pessoas retomem o seu ponto de equilíbrio, né? Inclusive, essa parte do emocional é dos maiores motivos de procura. Não foi o motivo pelo qual veio aqui para o Brasil, né? Foi uma mãe, na verdade, que tinha uma criança com epilepsia de difícil controle. Ela ouvia falar do tratamento no exterior e ela conseguiu trazer para cá. Mas o que eu mais vejo de pessoas procurando é por dores e toda essa parte neurológica, seja depressão, ansiedade, mas muitas vezes até para Parkinson e para Alzheimer. Eu acredito que todos vocês devem atender alguém com alguma dessas questões, ou mesmo com insônia, e se não atendem, vocês com certeza conhecem, né? Então, E vamos mais, lá. né? E mais, né, Samira? Eu acho que é até bom a gente saber, como terapeuta, eu tava falando para eles, até para a gente poder orientar, que às vezes a gente Sim. vai até certo momento. A gente não é. Eu falo que a gente não pode querer resolver o problema todo de uma pessoa que já tenha muitos Não, anos de desequilíbrios ou está passando por processos profundos que talvez a gente, como praticante de reiki, não consiga adentrar em camadas que não faz parte também do nosso caminho como praticante nem como terapeuta. Eu acho que cada um tem a sua esfera de trabalho e eu sei até onde eu sim, posso ir e eu tenho que ter humildade e tenho que ser muito honesto com a pessoa e falar, olha, o teu caso realmente você precisa de um acompanhamento mais profundo e sim, talvez sim, fazer uso de medicamentos alopáticos ou naturais, alguma coisa do tipo. Mas quando a gente sim, sabe que existe uma possibilidade natural, por exemplo, no meu caso, eu nunca quis tomar nenhum alopático para as questões do burnout ou para a questão da TPM mesmo, que é o que eu estou tratando contigo, né? Eu falei aqui no começo da live que eu estou fazendo tratamento tanto para o burnout, para o estresse, para o relaxamento do dia a dia, quanto também para a TPM, que era algo que eu já estava buscando há muito tempo, faz 2 meses que eu estou usando o óleo por prescrição da Samira, tem me feito muito, muito bem, me fez bem em todos os níveis, depois eu vou falar a minha experiência, mas foi fantástico saber que eu não precisava tomar nenhum tipo de alopático, porque eu não queria, eu já sim. tentei tomar, passei muito mal, e era algo que eu não queria mais. Então, para mim foi muito rico saber disso, muito bom. Não, eu adorei o feedback e é legal o pessoal saber que a gente
está conversando e você tem conhecimento de causa, né? É. Você realmente consegue compartilhar a sua experiência. Mas é sobre isso, a gente vive em sociedade porque cada um sabe o seu limite, né? Sei lá, por exemplo, numa construção de uma casa, uma pessoa talvez faça encanamento, outra faça a parte elétrica, outra vai fazer a parte de marcenaria, e a gente tem que buscar o melhor para o nosso cliente, né? Eu acho que é uma coisa de agregar de forma positiva para ele, né? Da mesma forma que quando eu estou atendendo, até um certo ponto eu vou, até certo outro ponto eu encaminho para outra pessoa. Inclusive assim, olha, você quer fazer uma sessão só de reiki? Meu, tem a Gabi que pode fazer só o reiki para você. Ah, você tem uma dor de cabeça, isso pode ter a ver com problema dentário? Meu, lá no Instituto Case tem dentistas que podem dar uma olhada nessa parte e assim por diante, né? Uma mão vai lavando a outra. Mas, assim como você, tem muita gente que vai pensar no óleo de canabidiol só depois que já tentou milhões de coisas, sentiu as reações adversas, e, enfim, daí ficou naquela ânsia de buscar uma outra forma de se cuidar que não fizesse tão mal para o seu corpo, né? E no caso do óleo de canabidiol, o interessante ele é um fitoterápico, tá? Porque medicamentos extraídos de plantas são fitoterápicos, e além disso, eles funcionam no nosso corpo porque a gente tem os receptores canabinoides, ou seja, o nosso corpo produz. Um paralelo muito simples, pessoal, é quem tem hipotireoidismo. Com certeza, ou quem está aqui tem, ou conhece alguém que tenha, né? Também é outra questão de saúde super comum. Chega uma hora que, por um motivo X, a tireoide para de produzir aquele hormônio na quantidade que deveria, e daí a pessoa vai lá no médico, ele suplementa com o hormônio da tireoide, né? A levotiroxina. É a mesma coisa, esse nosso sistema endocannabinoide, ele está lá produzindo as próprias moléculas, vamos dizer assim. Se ele não está produzindo de forma adequada, a gente suplementa com óleo de canabidiol. E, gente, isso é bem diferente de um uso recreativo, tá? Quando a pessoa está fazendo um uso recreativo, ela não sabe nem a procedência daquilo, não sabe quantas miligramagens tem de cada substância. Agora há pouco eu estava vendo um vídeo de um outro colega falando que fizeram uma análise em vamos falar a palavra baseado, e tinha, assim, a maior porcentagem de THC, que é a substância psicoativa, e um mínimo do CBD. O que que acontece? Quem usa para uma finalidade recreativa quer os efeitos psicoativos. A gente, para a medicina, a gente quer o efeito terapêutico. Então, quando um laboratório sério fabrica esse medicamento à base da cannabis, eles investem em pesquisa, em seleção genética de plantas. O laboratório analisa qual a composição, quantas miligramas tem de cada coisa, porque a gente fala muito do CBD e THC, mas tem outras várias substâncias ali, e tem até os terpenos e flavonoides, que são substâncias que dão cheiro e sabor à planta, eles também têm um efeito. Então, tudo isso é muito investido em pesquisa para poder selecionar as melhores plantas e produzir o óleo com a maior qualidade terapêutica, né? Então, bem diferente de um uso apenas recreativo, né? Um medicamento no qual está sendo investido muita tecnologia para fazer Tem ele. crescido E isso muito também. As pesquisas têm crescido tem, cada vez mais. Tem muito artigo científico sobre, né, Sá? sim, Porque eu tenho estudado sobre isso, até porque comecei a fazer uso, fiquei mais curiosa, você sabe que eu uhum, gosto. E eu tenho encontrado muita coisa boa realmente de pesquisa. E não tem nada a ver, viu, gente? Eu nunca fiquei doidona usando as gotinhas, não existe isso. Ah, não, 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 mas não, assim, eu passei a dormir melhor, eu passei a ter muito mais tranquilidade no dia a dia, viver mais o presente mesmo. É a sensação de estar mais equilibrada mesmo, a sensação que eu tenho é essa. Embora isso, pratique reiki todo dia, eu estava num nível de estresse tão grande por vários eventos que eu já não conseguia mais voltar só com reiki para a normalidade. Então foi muito bom entrar com o óleo porque me trouxe de novo para o centro. exatamente. Isso é uma sensação muito comum nos pacientes de se sentir de volta ao centro de alguma forma. E por acaso me lembrou assim, outra coisa que eu ouço com frequência, e eu também já senti isso, é que
quando você está tomando óleo, não é que vai parar de ter os problemas externos, eles acontecem, só que parece que você atravessa essas dificuldades de uma forma ainda um pouquinho mais leve, mantendo minimamente o seu equilíbrio, né? De pesquisa científica, realmente, hoje em dia tem até uma plataforma inteira só sobre isso, né? Além de, por exemplo, tem a PubMed, tem CEDO, tem tudo, mas tem a Cannabis, que é uma plataforma só de artigos científicos sobre cannabis medicinal. E, olha, gente, de usos, o que eu mais vejo procurarem, como eu falei, a parte de dor e de emocional, e essas dores pelos mais diversos motivos, né? Eu gosto de dar um exemplo muito interessante, que são atletas de alto rendimento, porque além de às vezes ter dores, porque eles fazem um treino mais pesado, né, do que o comum, eles muitas vezes ficam até ansiosos quando vão entrar em campo, e daí para ficar um pouquinho mais sereno, né, para entrar em campo. Então, às vezes, eu dou esse exemplo porque, às vezes, você pode ir procurar o óleo por um motivo e ali na consulta você descobrir que ele vai servir para mais de um motivo, né? Então, outra coisa que acontece durante o tratamento, né? Como ele vai te trazendo equilíbrio de diversas formas, né? Isso toma uma proporção muito interessante. Às vezes, se é uma pessoa hipertensa, o que tem por trás da hipertensão? Muitas vezes são pessoas tensas, como o nome diz, né? Hipertenso. Conforme ela vai ficando mais serena, mais tranquila, não vai tendo mais tanto daqueles picos de pressão. Então, muitas vezes a pessoa, se é uma pessoa hipertensa, porque por conta disso mesmo, do estresse que a pessoa vive, dela ser muito nervosa, muitas vezes, além de beneficiar aquilo que ela foi buscar, o tratamento do óleo, vai acabar também estabilizando mais até a pressão, né? Outro problema que eu vejo que muitas vezes acaba auxiliando dois problemas com um medicamento é a fibromialgia, porque a pessoa acaba tendo muitas dores no corpo inteiro e isso é uma doença que realmente até os reumatologistas percebem essa associação com a parte emocional, né? Com uma depressão, com um desânimo. Isso melhora a parte emocional também do paciente, esse tratamento. É claro que tem muitos tipos de óleo, cada um com composições diferentes, então não adianta você comprar por conta, tá? Porque realmente para cada problema de saúde vai ser um óleo diferente. Tem casos que, por exemplo, a pessoa tem um problema dermatológico ou quer ou gosta do uso tópico para um alívio de uma dor mais localizada. Tem vários tipos de apresentação do óleo hoje. Tem até bath bombs, gummies, que são aquelas balinhas. É que muitas vezes esses produtos são importados, né? Estão começando os laboratórios aqui do Brasil também a investir mais e produzir. Pode ser que daqui a um tempo até tenha mais apresentações produzidas aqui mesmo, né? Mas quando vem do exterior, tem inúmeras apresentações, até como eu falei, investindo nessa parte do efeito antioxidante para melhorar a pele mesmo, no sentido estético, no sentido dermatológico. E então tem muitos tipos de apresentação do produto e além de que é um tratamento sempre muito individualizado, né? Eu friso com frequência essa questão da individualidade, porque cada corpo vai chegar num equilíbrio de uma forma. E cada pessoa está precisando de uma coisa diferente da outra. Então, não vai ser o mesmo número de gotas para cada um, né? E tem uma forma certa de você fazer esse ajuste de dose para você saber o quanto que você vai tomar. E também em casos de pacientes que já estão tomando uma outra medicação, por exemplo, é uma pessoa que tem depressão e já toma um remédio controlado, antidepressivo, ansiolítico, ou mesmo benzodiazepínico para dormir, tem a forma certa de você ir retirando eles e aumentando o óleo de canabidiol. Então, toda essa transição é bom ter uma Dá supervisão, pra fazer né? sozinho nunca, né, Samira? Eu falo que não dá. Porque até tava conversando com um amigo que tem dor crônica no quadril. E aí ele já tinha tentado de tudo. Ele queria até fazer prótese no quadril sem ter nada, pra você ter Nossa, uma noção de tanta dor que ele tem há muitos anos, acho que 5 anos. E ele começou a fazer o uso e eu tava conversando com ele, eu falei, eu tomo 4 gotinhas de noite, 4 gotinhas de manhã, né? Aí ele falou, nossa, Gabi, eu tomo 15 de manhã e 35 à noite.
Então, olha só, porque é muito diferente uma coisa da outra, que vai tratar, Sim, né? Além disso, a sim. esposa falou que o emocional, o humor, tudo dele melhorou. Porque, claro, quem que merece ficar com dor? É, que costuma andar junto, né? Uma pessoa que tem dor crônica, pelo motivo que for, vai abalando o emocional dela, né? Porque uma coisa assim, até a gente, se a gente fica doente um dia, sei lá, porque tá gripado, porque torceu o pé, né? Uma doença de um prazo curto, isso às vezes para a gente já é desagradável, já é chato, né? Nem todo mundo lida bem com uma doença de evolução curta. Agora, você imagina uma pessoa que não está passando dias, está passando semanas, meses, anos com dor, né? Você vê que realmente o humor da pessoa vai Não tem minguando. como. Não tem como. E às vezes, assim, quanto mais o emocional da pessoa abala, eu vejo como se fizesse um ciclo que vai se retroalimentando, né? A pessoa está mais para baixo, está mais deprimida, parece que as dores pioram, que tudo piora, que o sono piora, que o apetite piora, enfim, vai fazendo aquele efeito bola de neve, né? Mas tem pessoas que ainda ficam só no raso para cuidar disso tudo, né? O óleo de canabidiol, ele age no nosso equilíbrio, ou seja, ele vai antes disso tudo, né? Porque, falando novamente dos antidepressivos, muitos deles, como eles agem? Eles agem evitando que degrade alguns neurotransmissores no nosso cérebro, aumentando a disponibilidade deles, a disponibilidade dos receptores, sempre o mecanismo de ação mais ou menos assim. Mas o óleo vai antes, ele vai já na formação desses neurotransmissores que muitas vezes estão ali desequilibrados Olha só e que faltando, interessante. né? Legal. Exatamente. É, se a gente Ele vai tem até. esse sistema, na verdade, ele vai regular esse sistema que muito Sim, provavelmente está desregulado. sim. Eu lembro, tem uma pesquisa que ficou até famosa de uma mulher que ela não sentia dor. A hora que foi ver é porque ela tinha um excesso de um dos neurotransmissores que depois foram vendo que é um dos mais principais envolvidos ali com o óleo de canabidiol, que é anestesiando ela. Só que o que que é o problema dessa pessoa? Ela acabava se machucando sem Não perceber, percebia. né? Também não é Mas bom, né? assim, Também não é bom. não, né? Que nem a ansiedade é bom ou é ruim. Gente, a gente tem que ter um pouquinho de ansiedade, senão a gente também fica muito parado, mas ela não pode chegar num nível Te paralisa. tóxico, né? Medo é bom ou é ruim? Ué, ele tem um ponto bom, porque se você não tiver medo, você vai atravessar a rua sem olhar para os dois lados, entendeu? Mas você não pode ter esse medo que paralisa e assim com tudo na vida, né? Eu sou do pressuposto de trazer a pessoa para o equilíbrio, e, se possível, o mais pela raiz possível, né? Indo pela causa. É que até então eu via muito na medicina meio que tapando só com a peneira, né? Com algumas coisas parece que só faz isso. E eu queria alguma coisa que fosse mais na causa, sabe? Da forma mais natural possível. Porque, querendo ou não, tem hora para tudo, né? Tem hora que a pessoa vai precisar realmente de um remédio controlado. Mas chega um ponto que às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas eu vou ter que tomar esse remédio para sempre? Bom, vai depender um pouquinho também de você, porque se você fizer as mesmas coisas do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado, né? E o que mais você pode fazer de diferente, além de ficar tomando esse remédio X, para que você se sinta melhor e de repente consiga reduzir ou parar esse outro medicamento? E aí que entra tudo isso que a gente conversa, que está sendo exposto, que está sendo falado aqui no Congresso de Reiki, um monte de técnicas, um monte de coisas que hoje em dia está fervilhando aqui no mundo, felizmente, né? Coisas legais surgindo o tempo inteiro. E aí eu acho que o óleo de canabidiol também é muito legal, né? Ter cada vez mais médicos se interessando, mais pacientes se interessando, as indústrias farmacêuticas também produzindo mais, saindo mais pesquisa científica, porque eu acho que é algo que veio para ficar. Na verdade, ele existe entre nós há milênios, né? Já tem relato desde, acho que 3.000 de Cristo na China,
mas ele só foi estudado na década de 50, né? Só começou a ser estudado na década de 50, então vamos dizer, ainda é um bebê, né? Ainda tem muito o Também. que descobrir, Vai e conseguir cada vez que eu desvendar muita descobri, coisa ainda, com certeza. é, E eu falo, que mas é nem, muito bom a gente falar sobre isso, porque pensa, Samira, mesmo sim, não, olha só, com tantas pesquisas já, eu tenho amigos médicos que me criticam, tiram sarro, não entende, não sabe como faz, pra você ter uhum, noção. Falou, Gabi, é, não precisa de nada disso, você não precisa de nada disso. Mas ah, é porque não tem noção é, dessa informação, não é, sabe o que realmente é. ex- E aí é muito ruim, exatamente. porque daí tá sendo ótima essa live, porque eu vou poder explicar mais a fundo o que é, porque eu sei mais ou menos por cima, mas discutir com o médico um assunto desse é difícil, né? É difícil você É, ganhar. Então você tem que estar é, muito respaldado na ciência. Então é muito legal, muito bom a gente se não, espalhar e falar mais. olha, se não me engano, pelo menos na época que eu fiz um dos cursos, um dos apresentadores, um dos professores fez para gente deu para gente uma informação que eu achei um pouquinho surpreendente, né? Falando assim, olha, quantos médicos no Brasil formam por ano? Quantos por cento desses médicos ficam em cada estado? São Paulo é um dos que ainda tem mais médicos, mas mesmo tendo muito médico, se não me engano, era no máximo 3% dos médicos de São Paulo que prescreviam a cannabis medicinal. Então, assim, ainda são poucos, mas esse número eu garanto para vocês que está crescendo cada vez mais. Eu me identifiquei muito com o que você falou, assim, da resistência ainda de colegas, né? Porque por mais que já tem colegas querendo conhecer, ainda tem muita gente que tem uma É chato. resistência, né? Então, assim, eu já ouvi umas coisas um pouco desapontadoras, né? Que nem eu não esqueço uma pessoa portadora de fibromialgia, tá vindo super bem com o óleo, sabe? Daquela pessoa que já tinha tomado de tudo e não se dava bem com nada, enfim, vira e mexe indo no hospital para tomar medicamentos fortíssimos para tirar as dores. E ela estava fazendo tratamento já com óleo, não sei se 1 ano e meio, 2, estava passando super bem, até que aconteceu um monte de coisa na vida dela, de separação, de vir uma pessoa com deficiência para a família, um monte de coisa que aconteceu, abalou ela e, na verdade, o que mexeu com ela foi muito o emocional. Não foi nem as dores da fibromialgia. Só que ela tinha uma consulta de rotina com o reumato e ele foi super contra. É uma pena, né? Porque Uma assim, pena. ele estava na cara dele que a dor dela melhorou, que ela estava tendo progresso e ele quis dizer que o óleo não estava funcionando. Gente, estava funcionando, né? É que tem coisa, né? Ela passou por coisa demais. Então, tem médico que tem medo de perder o cliente. Fala assim, mas se a pessoa tomar óleo de canabidiol, ela vai melhorar e ela vai parar de vir aqui. Querendo ou não, verdade seja dita, é isso. Muita gente que não conhece. Então, eu já vi gente falando besteira, né? Do tipo, para isso aqui não pode usar o óleo de canabidiol, enfim, né? Enfim, já ouvi muita abobrinha. Mas aquela coisa. E também assim, de ficar viciado. Aham, Gente, acho que aham. não dá para falar. Gente, acho que Ouvi não isso, dá. já ouvi isso. Então, levante a mão quem já ouviu. Gente, eu não acho nem que dá para você falar que você vai ficar viciado numa substância que seu corpo produz, É isso. né? E até aí, você prefere ficar viciado tipo, tô viciada no remédio da tireoide. Você prefere ficar viciado numa vitamina. Você prefere ficar viciado num medicamento fitoterápico que suplementa uma substância que você tem do seu corpo, ou você prefere ficar viciado naqueles remédios para dormir, né? Naqueles que vende com receita azul. Outra coisa que eu sempre falo, tem muita gente que tem esses remédios controlados em casa e às vezes até tenta um autoextermínio ou toma uma overdose, porque a pessoa fica tão nervosa, ela toma um excesso ali de comprimido. E isso faz muito mal, pode atingir níveis seríssimos esse abuso de medicação. Agora, com o óleo, nunca houve coma ou morte, nada assim com o óleo de canabidiol, tá? Ele não tem
É, mesmo que fale sobre, assim, Mesmo com o óleo altas não, doses, vamos dizer, mesmo com altas isso, doses, a pessoa isso, não ele vai ter não, uma overdose disso, não vai ter. isso, não levaria ao coma, não levaria a vida da pessoa embora, né? Então, é um medicamento super seguro. Tem uma margem de dose muito grande, né? Então, por isso que você falou assim, nossa, eu estou tomando 4, a outra pessoa está tomando 35. Porque realmente vai depender da composição do remédio, do tamanho da É, pessoa, a vai depender. posologia toda que está por trás, como foi manipulado, tem uns que manipula Sim, com menos, com mais substância, né? isso, É por isso que é muito isso. individual. Não adianta a gente pegar e comprar na internet, no Mercado Livre, mandar entregar. Não, não. Não E, vai dar certo. gente, eu já vi cada coisa, que nem tem uma paciente que ela falou assim, ah, falaram para mim de um lugar numa cidade vizinha, de uma pessoa que vendia, que a pessoa mesmo fazia e vendia. Ela disse que ela foi, encontrou a pessoa numa esquina e a pessoa ofereceu um baseado para ela. Tem nada a ver. Ofereceu óleo e um baseado. Gente do céu, né? Tem Ou nada a ver uma seja, coisa. Só para deixar muito claro, eu sou super contra a droga, jamais. sim, Eu sempre falo para todo mundo, sim, se fosse algo que me tirasse da minha consciência, do meu ser, tipo, fosse um sim, alucinógeno, sim, jamais eu faria uso de um negócio desse, nunca. sim, sim. Eu também sou totalmente contra drogas. Inclusive, vale dizer que o óleo de canabidiol ele é usado até para você tirar o vício de outras drogas, tá? Mesmo para quem tem cocaína, tem vários casos de sucesso que conseguiu tirar a pessoa desse tipo de vício, tá? Então, é extremamente diferente uma coisa da outra, né? E não, ninguém vai ficar louco que nem a gente brincou no começo, né, usando o óleo, porque, por exemplo, assim, o óleo mais comum, ele tem no máximo 0,3% dessa substância psicoativa, que é o THC. Então, gente, pense comigo, vamos dizer, nas 4 gotinhas que a Gabi toma, quantas miligramas vai ter do THC? Então, assim, quem faz um tratamento médico certinho, não vai ficar com nenhuma alteração do nível de consciência, não vai ficar doidão, não, né? Não, e uma coisa que você Muito pelo falou me contrário. chama atenção, que tira outros vícios, né? Por exemplo, o açúcar era alguma coisa que me pesava muito, queria toda hora comer doce. E agora você falando, eu já não tô mais assim. Já, assim, tá muito mais regulado. Vai mudando muita coisa, né? Muito É, sutil, a é, gente nem percebe. Não tem uma mudança assim que sim, você fica grog, que você fica nada. É vida normal, sim, só que você consegue sim. perceber uma sutileza no seu ser, assim, na maneira como você reage às coisas. Até meu marido falou, Gabi, você tá bem melhor, né? Ah, que legal. Ele que sofre mais com a minha TPM aqui. Eu sempre falo pra ele, tá de olho, se eu tô dando muito chilique, porque ele é o meu parâmetro. E ele fala, não, tá bem melhor, né? Tá bem melhor. Então, é É, isso, deixar muito claro que é isso. Você não você é exatamente a mesma pessoa, só que você vai ter um pouco mais de. Não é um pouco mais, é essa clareza que a Samira falou, esse equilíbrio, é o que eu sinto hoje, que eu tô em equilíbrio, até para falar não, quando eu antes não conseguia falar não para trabalho, é, falar sim para coisas que eu quero, que eu não quero. Até a maneira de você colocar as coisas que você quer me ficou muito mais claro também isso. sim. Olha que maravilha, né? Mas é essa a intenção, trazer a pessoa por equilíbrio de uma forma natural e muitas vezes é sutil mesmo, Gabi. Até porque não é que nem o remédio alopático, do tipo, aquele antibiótico todo mundo vai tomar a cada 6 horas e a mesma dose. Não, a gente vai aumentando aos pouquinhos, então é semana a semana que a pessoa vai notando as diferenças e é super legal ver que não é uma coisa tão demorada, né? A Gabi não tá assim, nossa, faz 1 ano de tratamento e Não. agora, não, num prazo curto a pessoa já começa a sentir uma melhora e é delicado mesmo, né? Então, muitas vezes eu até proponho para a pessoa que você já está tendo essa troca legal com o seu parceiro, com o seu marido, dele te dar o feedback também, né? Além de você se auto-observar. Mas da pessoa, de repente, até escrever em algum lugar como se fosse um diário, né? O que que eu estava sentindo, como que estava a minha vida, né? E depois voltar atrás, né? Retomar aquela folhinha e ver o que que mudou, o que que não mudou, porque muita coisa, às vezes você vai falar, nossa, nem lembrava que eu estava sentindo aquilo e não estou mais, porque vai sumindo devagarzinho, de uma forma delicada. Eu acho isso Eu, lindo, né? Sou eu suspeita para também. falar. Até porque você consegue, essa coisa de ser muito sutil,
você vai se acostumando de novo com essa nova maneira de ver a vida. Não é uma coisa drástica, não é uma coisa Uhum. que parece que vai ser aqui, daqui a pouco vai mudar. Não, dá a impressão que essa é uma mudança que veio para ficar. É algo assim que eu sinto, sabe? É uma mudança real, assim, devagarinho, mas real. É o que eu penso. Essa palavra real é ótima, porque é o que eu quero para as pessoas, que elas tenham uma cura de verdade, que não fique só tapeando o sol com a peneira, né? E como ele age muito na raiz de tantas causas de desequilíbrio, realmente é uma coisa que tende a ser mais duradoura. Se não me engano, até acho que já teve um trabalho científico sobre isso, viu? De comparando pessoas que tomavam, eu acho que eram medicamentos para ansiedade ou depressão, alopático e da cannabis medicinal. Depois que pararam, quem teve efeito mais duradouro, quem continuou mais tempo bem depois de ter parado o tratamento? E foram as pessoas que fizeram uso do óleo de canabidiol, Olha só que né? legal. Não, não é um tratamento também que sozinho vai fazer tudo, né? Ou que vai Não, excluir o resto, né? Eu sempre falo, faça meditação, que é maravilhoso para essas questões falta o emocionais. reiki. Gente, aí nunca é demais dizer, gente. Reiki também é tudo, reiki é vida, reiki muda vidas, né? Faça sua atividade física, tenha sua rede de apoio, enfim, busque autoconhecimento, mas junto com tudo isso, gente, o óleo de canabidiol é uma ferramenta maravilhosa, né? E, enfim, se tiver alguma coisa que ele não cobre para ajudar a pessoa, daí tem outras coisas naturais, que nem a homeopatia e os florais, que são vários, né? Tem de Bach, tem São Germain, que são os que eu mais gosto, mas tem muitos sistemas florais, tudo para poder trazer a pessoa um pouquinho mais para o equilíbrio. E vira e mexe acontece da pessoa ter algo inesperado, que nem você falou, nossa, percebi que eu estava comendo menos açúcar. Mas por quê? Muitas vezes, por trás da pessoa comer um pouco a mais, é que você citou açúcar, mas às vezes tem pessoa que tem uma compulsão alimentar, né? Que acorda no meio da noite e quer assaltar a geladeira, né? Como a gente brinca. Isso, por trás disso, tá uma ansiedade da Uma pessoa, falta. né? Conforme ela vai se sentindo melhor, ela não vai tendo essa necessidade de fazer abuso de qualquer alimento, né? Mas tem outro lado da história. Como é um sistema de equilíbrio, né? Ele pode funcionar para problemas opostos. Então, da mesma forma que tem pessoas que vão parar de ter uma compulsão alimentar porque acalmou a ansiedade e provavelmente vai acabar até diminuindo o peso por estar comendo menos, né? Tá comendo o que ela precisa, né? Não é que vai deixar de comer, né? É comer o necessário. Tem o outro lado, tem pacientes, por exemplo, portadores de HIV, com qualquer coisa que faça a pessoa emagrecer, doenças consumptivas, que nem mesmo que estão em cuidados paliativos por doenças oncológicas, e precisa ganhar um pouquinho mais de peso, ele também ajuda nisso, né? Nesses cuidados paliativos. Aliás, cuidados paliativos é uma coisa que hoje em dia eu trato com muito respeito e muito carinho, porque eu já vi pessoas desenganarem quem está com uma doença em estágio terminal. Mas, gente, eu acredito muito no reiki nesses casos, Com por certeza. exemplo. E também o óleo de canabidiol vai ajudar a pessoa nessa fase, tanto quem está tendo muita dor, quem está muito nervoso, muito assustado com tudo que está passando. Então, vocês veem que são, assim, são gamas enormes, né? Não só aquela questão da Quais as epilepsia. principais? Ai, desculpa. Quais as principais indicações, Sá? Só para ter uma noção, para o Olha, pessoal ter uma noção. sim, sim. É, uma das mais faladas, né, que até para alguns tipos graves de epilepsia entrou no SUS, são epilepsias, tá? Ai, que legal. Convulsões é um dos maiores usos, né? Aí é muito comum em pediatria. Em adulto, eu vejo muita parte de ansiedade, depressão, de insônia, tremores, seja por causa do Parkinson ou por outros quadros demenciais, porque assim, ainda não existe um remédio alopático que seja neuroprotetor, mas já estão percebendo esse potencial
neuroprotetor no óleo de canabidiol, assim como potencial também, Que vamos legal. dizer assim, anticâncer. Eu Estão falo descobrindo por causa do potencial. meu pai. Meu pai tem uma demência, né? Por conta Ah, de sim. uma diminuição do hipocampo. E aí, no caso dele, por exemplo, seria uma boa para preservar esse hipocampo de uma piora. Sim, 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 sim. É claro que às vezes a gente vai se surpreender com o efeito que aquilo pode ter em cada corpo, né? Como qualquer remédio, às vezes você pode falar assim, esse remédio não fez efeito nenhum em mim, e para o outro tem um efeito maravilhoso, né? Então, já vi alguns vídeos na internet da pessoa, por exemplo, que tem Alzheimer, começar a tomar o óleo e ela até recuperar um pouquinho da autonomia dela. Olha que Eu nunca massa. prometo para a pessoa que, nossa, vai reverter e você vai voltar a ser o que você era 20 anos atrás. Não é isso. Mas tem alguns casos assim que nos deixam super felizes e emocionados. Assim como tem um vídeo que circulou muito na internet de um senhor com Parkinson, é que não, foi óleo mesmo que deram para ele, e daí filmam ele tremendo bastante, com a dificuldade até para falar, né, por causa desse tremor do Parkinson. Ele toma as gotinhas e em seguida ele já vai relaxando todo aquele tremor, consegue falar, consegue cantar, recupera Olha que os legal. movimentos finos, Que lindo. né? É maravilhoso, maravilhoso. Para espasticidades, por exemplo, que a esclerose múltipla, uma sequela de AVC, traz, também pode ser usado. Para autismo, tanto para ajudar vamos dizer assim, na socialização, né? Que uma das moléculas mais importantes que tem feito na socialização, ela é aumentada quando a gente toma óleo de canabidiol para diminuir aquela seletividade alimentar que as pessoas com espectro autista têm também. E mais que temos de grande procura para o Pro óleo? TDAH, Olha, fale um pouquinho, porque a maior parte da sim, galera é o problema TDAH da criançada. Eu, por exemplo, sim, sim, eu sim. tenho um sobrinho que tem TDAH e ele toma Ritalina há Então, muitos anos. hum. Daria, por exemplo, nesse caso, para tratar. Sim, ele melhora o foco do TDAH, né? É que crianças têm muito a ver com a hiperatividade e a falta de foco, né? Em adultos, às vezes não tem tanta hiperatividade, é mais a falta de foco, mas ele melhora muito o foco, né? É, eu entendo que às vezes seja necessário uma criança tomar Ritalina, sabe? Mas eu acho que tem outras coisas que a gente pode fazer por essas crianças. E aí envolve também até a parte da metafísica da saúde, né? Que tem verdades muito profundas por trás do TDAH e do autismo, que se a família souber conduzir isso, a pessoa vai ter uma qualidade de vida muito melhor, vai encontrar o caminho dela, vai se desenvolver de uma forma bem melhor, né? Uhum. E eu acho que nesse sentido o óleo de canabidiol é super bem-vindo também. Eu acho que esses são os maiores motivos, mas, por exemplo, para algumas doenças intestinais, não para todas, né? Mas, por Colite, exemplo, fale de colite. isso, exatamente, para retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, para essas doenças inflamatórias intestinais, acaba melhorando, sim, não só porque é como se tivesse um efeito anti-inflamatório, o óleo de canabidiol, mas também tem muito a ver com imunidade, né? Essas doenças, né? Algumas delas são autoimunes, algumas colites são autoimunes. E o óleo de canabidiol, até da pandemia, muita gente comentou sobre um efeito muito interessante que ele tem, dele melhorar o nosso sistema imune. Foram percebendo, inclusive, que quem usava, seja cannabis fumada ou óleo de canabidiol, tinha menos Covid, ou então curava mais rápido, tinha quadros mais leves, quem usava a cannabis medicinal ou a cannabis fumada do que quem não usava, por ele ajudar no sistema imune. Então, muitas doenças desse fundo autoimune, né, assim como também a esclerose múltipla, então não é só por causa da espasticidade dela, né, para não ter tantas crises, ou para as colites, ele acaba ajudando também, né. Então tem muita coisa que ele vai acabar melhorando mais do que a gente imagina e a cada dia vai descobrindo mais coisa. Para essa parte ginecológica, né, que você falou da TPM, também tem esse lado, sim, de
ir melhorando os sintomas da TPM. Então, mulheres com endometriose, ele alivia aquelas dores que são tão frequentes e tão intensas nas mulheres com endometriose. Olha, gente, ele tem efeito quase no corpo inteiro, Que né? Até, maravilha, por exemplo, Samira. até assim, por exemplo, pessoas que têm glaucoma, o CBD ele diminui a pressão intraocular, o THC ele aumenta, né? Então a gente evita que tenha o THC para quem tem glaucoma. Dá, independente da sua comorbidade, dos remédios que você use, muito provavelmente você vai poder iniciar o tratamento com óleo de canabidiol, tá? Tem poucos medicamentos que a gente fala que não dá para tomar junto, ou então que teria que trocar, por exemplo, alguns tipos de anticonvulsivante, que teria que trocar antes de entrar com óleo de canabidiol, mas são poucos casos, na imensa maioria das vezes, o paciente acaba se surpreendendo de saber que ele pode tomar e para aquilo que ele tem serviria, mas as principais causas, os principais usos, né, motivos de procura, aplicações do dia a dia, são essas que a gente comentou. Mas tem também até essa questão dermatológica, né, de alergias de pele. Tem uma dermatologista num dos grupos que eu participo, que ela tem feito trabalho até com alopecia, e ela fotografa para gente. A alopecia é quando tem uma área do couro cabeludo que não está crescendo cabelo, ela tem até foto mostrando a pessoa depois do tratamento voltando a crescer cabelo. Ela fez com uma pessoa metade da cabeça com óleo, metade sem. Você vê que cresceu até de cor diferente. O cabelo é muito E interessante. é tópico daí, uso tópico. Ela costuma misturar tanto tópico quanto em gotinhas, né? Por boca, as duas formas. Legal, legal. Eu não esqueço que saiu até na TV, isso já faz um tempo, acredito que deve fazer um ano e meio, de um menininho que estava internado na UTI com uma doença de pele rara e gravíssima, né? Chamada pênfigo, que como se tirasse toda aquela camada superior da pele, fica em carne viva, E né? eu Todo conheci vermelhinho. o menino na escola, assim. Nossa, gente, É olha, uma triste, doença triste. rara, É uma doença muito triste. triste. É E como ele se ele não tá. tivesse as últimas camadas da pele, né? Isso, exatamente. E Ele vivia o que que é o enfaixado. perigo? Porque o perigo é infeccionar, né? Querendo ou não, a pele é uma camada de proteção da gente, né? Quando não tem essa camada por fora, você tirou uma barreira de proteção. E saiu no jornal porque já tinham tentado um monte de coisa para poder restaurar a pele do menino. E daí, muitas vezes, infelizmente, é como se fosse uma medida de desespero que a família vai procurar, como não sabe mais, vão pensar no óleo. Eu espero um dia que pense como primeira opção, né? Aí Não vai fique chegar sendo, lá. Tenho certeza que isso vai né? acontecer. Não, a gente vai chegar. Eu também tenho fé nisso. E daí foi o que resolveu, o que conseguiu restaurar a pele dele para que ele saísse da UTI, né? Então, gente, tem muitas aplicações para o óleo. Ai, que maravilha. Que Até maravilha. tem creme intravaginal, né, para essa questão de mulheres ou que estão com uma má lubrificação ou baixa libido, ou seja, gente, muita coisa dá para ajudar com o óleo. Ai, que maravilha, Samira. Nossa, tão bom, né, a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Até aqui a Kátia falou, eu tenho feito reiki numa pessoa com Parkinson, o resultado tem sido muito bom. Acredito que o canabidiol seria mais um recurso para a qualidade de vida dela. Olha aí, acho que sim, hein? Olha, eu acho uma dupla de sucesso, sabe? Manter o reiki e combinar o óleo de canabidiol, né, gente? Porque nem sempre você vai precisar ir com um remédio sintético que pode ser que cause tantos efeitos colaterais em você. Às vezes tem esses outros métodos, né? Vamos dar um pouquinho de confiança, que aqui eu sei que felizmente são pessoas com mente aberta, né? Mas eu espero que essa mensagem vá se espalhando adiante, né? Porque tem muita gente precisando entender como é que funciona, tirar essas dúvidas e se abrir para, de repente, se tratar dessa forma, né? Com certeza. Olha, felizmente é um medicamento também super seguro, né? Dificilmente vai ter algum Efeito efeito colateral. ruim. Ô, Olha, Samira, mesmo alergia. ai, desculpa, pode falar.
Mesmo alergia, é uma coisa assim, a gente tem que falar que qualquer remédio pode causar alergia. Mas para não dizer que eu nunca vi alguém ter alergia no óleo, foi assim, um dia num grupo de médicos prescritores, um colega estava falando que ele estava achando que um paciente dele tinha alergia, ou seja, uma coisa raríssima, né? A ponto de virar uma discussão, ah, é alergia ao remédio ou não é alergia ao remédio. É muito difícil. Em público idoso, só ficar um pouquinho mais de olho na pressão, porque pode É ir uma alteração. caindo a pressão, né? Ter essas alterações do apetite, ou quem come muito, começar a comer certo, né? Quem come pouquinho, começar a estabilizar o apetite. Mas, nossa, é muito difícil a pessoa ter algum problema. A gente fala que pode trazer algum desconforto gastrointestinal, mas olha, gente, felizmente é muito difícil ter qualquer reação. Tá sujeito? Tá sujeito a ter, mas não vou falar para vocês que é frequente. Então, por tudo isso que eu fiquei fã do medicamento, Ai, com né? certeza. E fala pra mim uma coisa, como é que a pessoa consegue a receita? O que que tem que fazer? Qual é o trâmite? A gente tá terminando o nosso tempo, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Em poucas palavras, tem que ser prescrito por ou um médico, ou um dentista, ou um veterinário que seja prescritor, para que a pessoa possa adquirir o medicamento, né? Eu falo assim porque você pode conseguir sem receita? Pode, mas eu não sei a procedência desse remédio que você vai conseguir, porque tem muito óleo falso, gente. Fiquem atentos, porque você pode estar comprando gato por lebre, tá? Existe até um reativo que você pode pingar no óleo para saber se realmente ele é verdadeiro ou se é falso. A partir do momento que você tem a receita em mãos e o relatório médico também, falando o porquê que você toma aquele medicamento, você pode adquirir de três formas mais comuns no Brasil. Tem nas prateleiras de farmácia, cada dia chegando mais marcas, tá? Não é a forma como os médicos prescritores costumam indicar, justamente por conta de um custo-benefício, tá? Mas existe. No Brasil tem algumas associações de cultivo que a Anvisa autoriza, então eles plantam, eles produzem óleo, tudo com certificado de análise, tem uma qualidade, tem também uma tecnologia, muita responsabilidade, são produtos de muito boa qualidade, funcionam aqui do Brasil mesmo. E tem também os importados. Isso vem de vários países, vem principalmente dos Estados Unidos, muito da Califórnia, mas também tem assim que vem da Flórida, que vem até da Europa, que vem aqui da Colômbia, do Uruguai, enfim. Tem vários óleos importados também. Aí a questão de ver um laboratório que tenha responsabilidade, né? Porque tem alguns que prezam muito por isso, de ter cuidado até com teste em animais, enfim, né? E independente se a pessoa for adquirir numa importadora ou aqui do Brasil, o trâmite é muito fácil. Você só vai enviar tudo pelo celular mesmo, pela internet, a receita e o relatório médico, eles vão fazer o orçamento, te encaminhar o orçamento e você recebe o produto na sua casa. Que tem pessoa que pensa assim, mas vou ter que ir na Anvisa, né? Não, É tudo dentro da lei, geralmente, tá tudo certinho e regulamentado se você compra dentro das normas corretas, né? sim, sim. Né? E mesmo a parte burocrática, né? A pessoa pensa às vezes que vai ter que se deslocar até algum lugar para ter uma autorização. Não, geralmente as próprias importadoras, elas se oferecem para fazer isso. Já tive um paciente que ele quis ele fazer a parte burocrática para ele saber, tá? Mas não precisa. Inclusive, eu tomo óleo de canabidiol e todas as vezes que eu tomei, eu pedi para a importadora fazer essa parte burocrática para mim. Então, eu apenas recebia o medicamento em casa. Então, é bem, Uhum. bem tranquilo, bem simples, gente. Não é um bicho de sete cabeças para adquirir. E aí você, por exemplo, faz atendimento online, se a pessoa quiser, né? Por exemplo, Sim, como a gente sim. não conhece muita gente que prescreve, por exemplo, a pessoa pode te encaminhar esse paciente Sim. para vocês que estão aqui na live, a gente pode contatar a doutora Samira É. se vocês precisarem Não, mas de é apoio. por isso mesmo que eu fui abrindo esse leque, né? Porque antes eu trabalhava só na cidade de Itu, fui começando a trabalhar em algumas cidades vizinhas e também com atendimento online para poder abranger mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de tratamento, né? Felizmente, hoje em dia tem atendimento online, dá para emitir receita, tudo certinho da mesma forma. Ai, que maravilha.
Maravilha. E lembrando que a doutora Samira, ela é médica integrativa, então ela não tem só um olhar, não faz só uso do canabidiol, mas ela também faz leitura do mapa numerológico, ela vê a questão da astrologia em si, ela vai fazer uma leitura de tudo. Ela tem também, ela já fez a live aqui sobre a capacidade do corpo expressar, porque o que está acontecendo, as causas das doenças, onde ela sabe bem a fundo, ela vai discute isso com o paciente para eles descobrirem juntos qual que é realmente o gatilho, qual a causa dessa doença que está trazendo esse desequilíbrio, que eu acho que isso é o grande diferencial da medicina, porque muito se tratou somente os sintomas, os sinais, mas pouco se tratava a causa. Então as pessoas ficavam doentes e ficam doentes até hoje por não saberem os gatilhos que fazem com que elas desencadeiem essas reações no próprio corpo, reações agressivas, enfim. Então, eu acho que o seu trabalho, Samira, é um trabalho impecável e que muitos mais médicos sigam esse caminho, porque a medicina ela precisa entender que não existe só a alopatia, não tem como a gente só tratar sintomas, a gente precisa olhar para o ser humano como um todo mesmo, com tudo que isso se expressa na sua máxima, né? Vamos dizer, Sim, espiritual, mental, emocional, o físico, tudo isso, nós somos todos tudo isso, não é uma coisa ou outra. É tudo exatamente. e tudo tem que caminhar junto em harmonia, né? Exatamente. Eu fui exercendo a profissão de médica na prática que eu fui vendo que não dava para compartimentalizar o paciente. Falar assim, eu vou tratar só o dedão do pé direito, o dedão do pé esquerdo eu não trato. Aí tem que ser outra pessoa. Não dá para você dividir a pessoa dessa forma. A pessoa é um ser humano como um todo, né? Tanto que saúde é o bem-estar biofísico, psicossocial, ou seja, tem o lado físico, tem o mental e tem até o ambiente, o entorno que você vive, né? Então não pode você achar que a sua saúde, minimizar tanto ela assim. Eu sei que a gente vai contra muitos interesses escusos e está falando sobre tudo isso, mas tem cada vez mais pessoas acordando, né? E eu sei que eu estou meio que abrindo uma nova frente aqui. Eu sou uma das que está iniciando essa questão de falar assim, gente, Vamos vamos tratar a medicina mudar, vamos de outra acordar. forma? Exatamente, exatamente. Porque eu aprendi que até uma certa altura a humanidade entendia a gente como um todo, sim. Depois, até por coisas religiosas, tudo, foram fazendo a gente acreditar que o mundo é só isso aqui que a gente vê com os nossos olhos, né? Mas eu acho que todo mundo que está aqui nesse congresso de Reiki sabe que a gente não é só a parte física, né? Minimamente você sabe que o seu emocional impacta no seu físico, né? Sim. E acredito que muitos aqui acreditam também na parte vibracional. Então a gente tem que curar tudo, né? Tudo. E tem ferramenta para tudo e tem hora para tudo, né? Que nem eu até falei na outra live. Tem hora que eu vou indicar para a pessoa assim: olha, você precisa fazer uma constelação, né? Você vai precisar de uma outra técnica. Recomendo muito para a pessoa fazer realmente mapa astral. Enfim, é uma rede de apoio, né? É uma que são ferramentas que estão aí para quem está buscando, né? Para Eu quem. falo que o caminho, nosso único dever aqui, a gente é conhecer a nós mesmos, né? Pra gente aprender a se amar Sim, e conseguir transbordar isso. sim, Então, qualquer ferramenta sim, que te leve para esse caminho de autoconhecimento, de saber quem você realmente é, o que você veio fazer aqui, enfim, quem você é, né, na fila do pão, vai ser um bom é, caminho, não importa a técnica, desde que não seja agressivo para ninguém, nem para você mesmo, que não fira você nem a outro, né, Samira? É um bom caminho, né? exatamente, E quanto mais ferramentas exatamente. a gente tem, a gente vai experimentar o que mais funciona pra gente, porque nem tudo vai funcionar para mim, nem tudo vai funcionar para Samira, Sim, mas eu posso encontrar um caminho que me faça feliz, me faça bem e consequentemente isso vai reverberar ao nosso redor, porque quando a gente está bem, quando a gente está feliz, gente feliz não enche o saco, gente. Gente feliz ilumina os lugares, leva esperança, leva paz. com Agora, certeza. quando a gente não está bem, é o oposto também. Então, o maior trabalho que a gente tem que ter é conosco mesmo, é para conosco, né? Muitas pessoas se deixam levar por esse mundo de ilusão que a gente vive, né? E de achar que o objetivo da vida é outro, mas eu faço minhas palavras da Gabi. Uma parte, no mínimo, muito importante, se não a mais importante, é
você descobrir quem você é você estar bem com você, é você ser quem você nasceu para ser. Eu falo muito essa palavra, você despertar o melhor de si, né? Eu acho que o nosso papai do céu, né, quer, chame você da forma que você gostar de chamar, mas eu acho que é isso que ele quer pra gente, né? E não se iluda com as fotinhos, com redes sociais, achando que para você ser feliz são outras coisas que vão te trazer essa felicidade, ou que só você que não está bem e o resto É do isso mundo aí. tá, né? Nesse mundo Porque de aparências, nem tudo que reluz é ouro. é, é. Não, e eu hoje mesmo eu já falei para uma paciente, né? Porque às vezes você está olhando ali nas redes sociais, você acha que todo mundo está feliz, que todo mundo está com a vida plena e bem resolvida, e só você está errado. Só você não está se sentindo bem, só você não está equilibrado. Mas não, eu sei quando a pessoa fecha a porta ali da sala comigo, que não, tá todo mundo assim, tentando não passar isso para os outros, mas no fundo todo mundo tem a sua batalha, né? Claro. Ninguém vai E ficar postando também que tá se lascando, né, Samira? É o que eu falo. Ninguém é, vai abrir a câmera aqui e vai falar, ó, tô me ferrando, tô isso, tô na minha pior, hoje tô brava, lá, lá, lá. Não vai fazer isso, né? De jeito sim, nenhum. sim, Até porque ninguém quer ver também. Na verdade, a gente tá aqui numa rede de entretenimento. Então a gente não vai ficar uhum, postando coisas negativas, enfim. sim, sim, Eu falo que aqui é o mínimo de uma fração de nem uma hora do nosso dia que a gente posta aqui. Então, e a gente posta só aquilo que a gente quer mostrar. Então não tem é, como, mas infelizmente é um movimento que tem acontecido no mundo mesmo, esse excesso de comparação com o outro, os valores todos distorcidos, muita mentira que as sim, pessoas acreditam sim, no que vem, as crianças todas detonadas, adolescentes aí por conta dessa coisa da comparação. Então, a gente precisa realmente aprender a se olhar e a entender quais são os valores da vida. Por que será mesmo que vale a pena a gente construir? Eu tenho ouvido muito sobre isso esses tempos. Dinheiro é muito bom, construir é muito bom, ter as coisas é muito bom e é válido a gente estar na experiência física para viver tudo isso mesmo, com abundância e prosperidade, porque Deus é Deus de bênçãos e misericórdias, chama você o que quiser, o dono do universo, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, não é isso que vai trazer felicidade única, não é isso que vai fazer com que você cumpra a sua missão de vida, não é sobre isso. É como se fosse um bônus, né? Um merecimento que a gente tem mesmo, mas o que vale mesmo é a gente encontrar o nosso caminho, encontrar nós mesmos e deixar os nossos talentos virem à tona para ajudar nós mesmos e toda a humanidade. Eu acredito muito nisso. falou tudo, Gabi, falou tudo. Isso, maravilhoso falar com você, Samira, sobre esse assunto. Estamos depassando da live aqui do tempo, porque é tão bom bater papo sobre Não, eu, um futuro, né? Que a gente almeja diferente. sim, não, para mim também é uma alegria ter vindo. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui mais uma vez trazendo essa questão do óleo de canabidiol, porque eu quero que as pessoas saibam que isso existe, que é uma ferramenta, quando usar, onde encontrar, né? Porque eu sou mesmo fã desse tratamento e tudo que eu indico. Torno a dizer, tudo que eu indico é porque eu já usei, eu vi que fez bem para mim, e isso foi me deixando uma pessoa apaixonada por esse tratamento, né? Então, é uma coisa que eu indico com muito carinho e tenho essa alegria de estar falando com você, que está sendo até uma testemunha do bem que isso tem te feito. Com certeza, tem sido mesmo. Como eu falei, faz 2 meses fazendo uso e já vejo grandes mudanças. Então, eu acho que é um caminho que eu indico. Então, eu tenho indicado muito paciente para você, porque é o que você fala, chega pra gente, tem hora que a gente não consegue dar conta. E graças a Deus a gente tem essa rede de apoio, por isso que é muito bom a gente sempre contatar pessoas, estar no meio, e estudar, vai em congresso, vai ouvir palestra, vem no congresso, gente, no congresso vão ter outras palestras falando sobre outros temas, porque aprendizado é o que nos liberta das nossas prisões, dos nossos preconceitos, das nossas ideias tão fixas. Então, quando a gente ouve outras pessoas, outras experiências, quando a gente abre a nossa mente, o nosso coração, a gente consegue crescer e se libertar das nossas próprias prisões. Então, vem com a gente para o congresso.
venham conosco participar de mais desse movimento para que a gente possa se conectar, para que a gente possa ouvir cada vez mais palestrantes. Quem comprar o ingresso premium vai ter acesso a todas essas lives de aquecimento. Vão poder assistir a live da doutora Samira de novo. Ela vai deixar o contato dela aqui. É só vocês, clicarem aqui, Se vocês clicarem aqui, vai ter Samira Bibi, segue ela lá. Pergunta para ela que a Márcia está falando, está sofrendo com uma doença autoimune com fortes dores. Gostaria de saber mais. Marca uma consulta com ela, mas chama ela no off para ela te explicar melhor sobre como ela pode te ajudar com as doenças crônicas e autoimunes. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar. E lembre-se sempre que investir na gente é o melhor caminho. Não tem investimento melhor, né? Então, estaremos lá no congresso juntas, né, Samira? Com certeza. E a gente espera vocês lá também. As inscrições estão abertas. O link está lá na nossa bio. Não perde, não. Porque o congresso começa sexta e tá lindo, lindo, lindo. Então, só complementando para a Márcia, não sei se ela chegou depois que eu comentei do uso de doença autoimune. Então, sim, o óleo ajuda nessa parte de regular o nosso sistema imune, além de aliviador, né? Então, você é um exemplo desse que mataria 2 coelhos com uma cajadada. Depois a live vai ficar gravada, pode assistir, pode recomendar para as pessoas. Participem do congresso e invistam em conhecimento e saúde, gente. Acho que são os maiores investimentos que a gente pode fazer. Tem uma realidade distorcida de achar. Isso para mim é riqueza. Isso é riqueza, sabe? Eu acho que você investir o seu tempo, o seu dinheiro na tua saúde, em conhecimento, em momentos felizes, isso sim vale a pena, né? O Congresso de Reiki, tenho certeza que vai ser muito rico e você ter o equilíbrio, para você ter uma longevidade com qualidade, também, gente, saúde é o nosso bem maior. Então, saúde física, mental, emocional, em todos os níveis, viu, gente? E não só saúde depois que está doente, é prevenção também, construção de saúde. Então, é muito bom a gente falar sobre isso, porque o óleo de canabidiol também ele pode te ajudar a prevenir doenças no futuro, né? Então, pode trabalhar muitas coisas antes de chegar no pior momento da nossa vida. Então, assim como o reiki, né? A gente usa reiki todo dia para prevenção. Não é só porque a pessoa está com doença emocional, não. A gente tem que também, como praticante terapeuta, trazer a consciência para as pessoas de que receber reiki também é algo de prevenção de doenças. Manutenção do bem-estar. É isso que a gente pratica. Exatamente, mente sã, corpo são, gente. Então, se você fizer nesse dia a dia essa prevenção que a Gabi está falando com o reiki, claro que tem outras coisas que também, às vezes, a gente nem imagina que está prevenindo, como, por exemplo, uma sessão de acupuntura, ou tomando uma homeopatia, aquilo vai estar prevenindo doenças e sintomas piores. Tem que buscar esse caminho. A gente, às vezes, tem um mau costume de esperar água bater no nariz para procurar ajuda, mas não, pessoal, façam a prevenção mesmo, que é a palavra de ouro, né? Não precisa sentir alguma coisa para você buscar ajuda. Com certeza. Ai, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Samira, queria te agradecer. Mais uma alegria estar com você. E que a gente faça muito mais esse movimento juntas. E você também expanda cada vez mais esse trabalho, que é muito lindo. E que o Brasil merece, a medicina merece, e que eu sei que não é fácil, como médica, peitar tanta coisa aí, encarar os colegas, eu sei, porque eu estou na área da saúde também. Infelizmente, ainda há muita coisa para a gente abrir com o facão, mas que os mestres de reiki, toda a egrégora do reiki, te deem força para seguir e espalhar essa nova forma de trabalho, essa nova forma de medicina, porque eu creio que é a medicina do futuro e esses médicos eles vão ter que se abrir, não tem outro caminho, senão esse. Então, força para você, contar comigo sempre e que você continue espalhando essa luz, esse amor e pela sua profissão, que você tenha muito sucesso cada vez mais nessa área, viu? Gabi, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo carinho, por essas palavras tão gentis, porque realmente é muito gostoso ter esse apoio, já que abrir essa frente não é sempre assim tão fácil. Obrigada pelos seus relatos também positivos. E eu quero parabenizar você e toda a equipe que faz a organização do Congresso de Reiki, porque também
é um sucesso muito grande e eu acho que é um benefício muito grande para o planeta, né? Porque isso foi tomando uma dimensão muito grande, né? Acho que mais do que você e a Fernanda imaginaram Com quando vocês certeza. idealizaram o Congresso, né? Então, o bem que vocês estão fazendo para o mundo, com certeza me causou e todo mundo está super feliz de ver isso que vocês Obrigada. estão fazendo, sabe? Então, que a Egrégora de Reiki também abençoe vocês muito e todo mundo que está aqui. Obrigada, Samira. E todos vocês que participaram, nosso muito obrigada. Estaremos aí juntos por mais essa semana e mais e mais e mais trazendo conhecimento. E espero que vocês compartilhem essa live com o máximo de pessoas que vocês acham que iam se beneficiar. E continuem conosco. Amanhã tem mais live. Amanhã de manhã temos live, na hora do almoço e à noite também. Lives incríveis. Vamos juntos nesse movimento que é bom para todo mundo. É bom para todos, como a Samira falou. Uma boa noite, um bom descanso para vocês e até a próxima. Samira, brigadão, viu? Eu que agradeço. Boa noite a todos, gratidão a todos e vamos ajudar a levar essa mensagem adiante. Aproveita essa oportunidade de ter esse congresso lindo, traga esse conhecimento, esse equilíbrio, essas bênçãos, esses momentos especiais para vocês, viu? Um beijo grande. Tchau, tchau, Um pessoal. beijo. Tchau, tchau.